Sejamos todos bem-vindos a mais um encontro para a prática da Evangelho Terapia. Nós temos nos encontrado semanalmente com o objetivo muito claro de aclarar, de acordar nos nossos corações e trazer da nossa consciência os ensinamentos que o nosso Mestre nos ensinou, que nos deixou, e que nós chegamos a esses ensinamentos que o nosso Mestre nos deixou através do Evangelho. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a ferramenta que nós usamos para alcançar as verdades deixadas e trazidas aqui pelo nosso Mestre Jesus. A Casa de Zico Horta nos oportuniza esse encontro, tanto aqui nas nossas redes sociais, como também presencialmente, às segundas-feiras, às 19 horas, na nossa casa, e às terças-feiras, às 14 horas. A Evangelho Terapia lá, na nossa casa, ela tem a duração de 1 hora. Aqui, normalmente, gastamos 10 minutos, em torno de 10 minutos. Todas as atividades começamos com uma prece, quando então deixamos as coisas do mundo material para nos reverenciarmos diante do Criador, lembrando e louvando esse Pai que é só amor e que é bondade infinita e que nos oportuniza nessa existência tantas oportunidades, que nos oportuniza todos os dias trabalharmos para a nossa evolução espiritual. Então, que todos os nossos amigos, os nossos anjos protetores, os nossos amigos espirituais estejam conosco nesse momento e vamos nos lembrar, para que eles estejam conosco, é preciso que os nossos pensamentos determinem, é preciso que os nossos pensamentos sejam pensamentos iluminados, sejam pensamentos que façam referência à existência desse Pai, da necessidade do exercício da caridade, da prática da caridade. Então, que Jesus nos abençoe a todos. E vamos então, abrindo o nosso Evangelho de forma aleatória, que é a palavra que usamos para dizer que aquilo que fazemos, fazemos em nome do nosso Mestre Jesus. E aí, abrimos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. E vamos ler o item 11, que diz assim: escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E é um comentário contido, é uma passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 9, e também o capítulo 5, o versículo de 29 e 30. E diz assim, Mateus: se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós. Mós é uma pedra, né? Uma pedra dura, circular, pequena, que usava para triturar os grãos nos moinhos. Então, repetindo, se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados
no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Então, o que Jesus está nos alertando através do Evangelho de Mateus? Quando ele diz que necessário é o escândalo, mas ai daquele que o provoca. Jesus, ele está nos alertando para as consequências do que fazemos. Desculpem. Para as consequências das escolhas que fizermos. E, mais uma vez, vamos nos lembrar que Jesus falava por parábolas, né? Então, quando Jesus disse, se a minha mão é motivo de escândalo, que eu a corte e a jogue fora, porque é melhor que eu fique sem ela do que ela provocando tanto mal em mim. Então, no sentido literal, é inimaginável, mas que eu pense, o que eu tenho em mim que contraria, que traz para os ensinamentos que eu tenho desejado praticar na minha vida, o que em mim impede isso? O que eu ainda tenho em mim que me dificulta exercitar, exercer, praticar essa lei, que é a lei de amor. E quando eu identifique, que eu arranque e que eu me lembre que cada coisa que eu faço terá consequências. E essas consequências, elas serão muito mais graves do que o fato. A forma como eu me comporto diante de algo ruim, que pode me acontecer, pode ser muito pior do que a própria coisa que me acontece. Então, muitas vezes, nós nos perdemos naquele sentimento de revolta por algo muito ruim que nos aconteceu, uma decepção, uma frustração, uma traição, e não nos damos conta que a nossa reação está infinitamente mais grave do que o próprio fato. Então, Jesus nos convida a essa reflexão. Ele está nos dizendo, vamos pensar, porque de repente aquilo que me acontece é muito ruim, doloroso, mas a minha atitude diante daquilo que me aconteceu não adiantou, não ajudou, pelo contrário, piorou, tornou o que era doloroso mais doloroso ainda, tornou o que era difícil mais difícil ainda. Então pensemos, porque muitas vezes a emoção nos cega. Então algo acontece, nós não conseguimos avaliar, analisar e não nos damos conta de que as nossas atitudes repercutirão de forma maior, pior e mais grave do que o próprio fato. Então, mais uma vez, Jesus nos pede prudência. Mais uma vez, Jesus está nos dizendo, é preciso pensar, é preciso se colocar no lugar do outro, é preciso fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que a nós fosse feito. E quantas vezes nós nos distanciamos deste ensinamento, nós nos distanciamos dessas palavras. Então, que nós nos lembremos que precisamos não voltar toda a nossa atenção para o que o outro faz, mas principalmente para a forma que nós reagimos diante daquilo que o outro faz. E que Jesus seja sempre o nosso guia, nosso modelo e nossa bússola. Graças a Deus.